A internet já teve uma fase muito mais inocente, onde ainda dava para se acreditar que todo mundo ia se educar online, que a gente acessaria toda a informação que nós precisamos, sem atrito, sem estresse, sem dificuldade. E aqui o ponto-chave: a mentira seria pega de pernas curtas. A gente ia deixar a ignorância para trás e atingiríamos o nirvana do conhecimento coletivo sem informação falsa. Mas aí, a gente chegou onde chegou, com gente até hoje acreditando que tratamento precoce funciona e que vacina é o que faz mal e não a Covid. A internet mudou e mudou muito nesse meio tempo. Hoje em dia é bem mais difícil de ter essa inocência de esperar que a gente só vai ter boas consequências disso aqui. Mesmo empresas que antes embarcavam nessa mentalidade dão sinais de que a coisa mudou um pouquinho. Por exemplo, o Google tinha o lema Don't be evil na carta que publicaram em 2004 quando colocaram ações à venda na Bolsa de Valores e continuou com isso no seu código de conduta. Algo como não seja do mal, para poder expressar valores bem subjetivos que a companhia pensava em seguir. Mas em 2018 esse lema foi cortado do começo do código de conduta e foi mandado lá pro finalzinho. Tá mais na linha de não esquece de não fazer maldade, tá? Mas tem um site que ainda representa esses ideais de informação livre, acessível, sem publicidade, sem algoritmo de entrega, apelação ou rastreio, que é a Wikipédia, que continua firme e forte recebendo mais de 250 milhões de cliques e centenas de novos artigos por dia. Você talvez não tenha visitado mais tanto ela, com tanta informação que a gente passou a consumir dentro de redes sociais, no formato de vídeo, ou até perguntando as coisas para assistentes de voz, mas por trás de várias dessas interfaces, por trás de muita informação que a gente consome todo dia, ainda estão os artigos da Wikipédia que servem de referência para a informação. Mesmo assistentes de voz ou aquelas respostas definitivas que o Google dá para você não precisar clicar em nada quando você pergunta alguma coisa como o que é Páscoa, ainda dependem da Wikipédia para ter esse conteúdo. Tirando situações muito específicas como buscar por o que é Covid, onde a gente recebe um conteúdo que é traduzido da Organização Mundial de Saúde, a Wikipédia ainda é a fonte de muita informação que você consome, mesmo que indiretamente. E por isso mesmo, ela ainda é palco de batalhas diárias de quem quer ditar o que é a nossa realidade. Por maior que a Wikipédia seja hoje em dia, o seu começo foi muito mais o fruto do acaso do que parece. Ela, na verdade, foi a alternativa a uma enciclopédia paga que não foi para frente. Lá no final da década de 90, quando tentavam criar as primeiras enciclopédias modernas na internet, uma iniciativa chamada Nupedia foi criada por Jimmy Wales e Larry Sanger. A Nupedia seguia uma abordagem parecida com a forma como artigos científicos ainda são escritos. Os acadêmicos escreviam artigos que seriam revisados por outros acadêmicos, especialmente aqueles com doutorado na área, que fariam modificações para garantir o melhor tipo de conteúdo. O que parece uma boa ideia, até você tentar convencer essas pessoas com doutorado a escreverem artigos acessíveis que vão ser lidos e julgados por outros. Depois de um ano, a Nupedia não chegou a 30 artigos escritos. E aí, no começo de 2001, ficou claro que a estratégia da Nupedia precisava mudar. Era hora de tentar alguma estratégia nova. Contar com especialistas e ter um caminho tão formal podia até gerar uma informação acurada, só que a velocidade e a abrangência dessa abordagem não compensavam nem um pouco essa troca. Então, que tal fazer o contrário? Ao invés de esperar especialistas escreverem artigos completos que qualquer pessoa poderia ler, que tal criar um sistema onde qualquer pessoa poderia criar artigos incompletos, mas aí especialistas poderiam ajudar a completar? Foi quando o Wales e o Page tentaram um outro tipo de plataforma para poder hospedar a sua enciclopédia, que é o sistema Wiki. WikiWiki é a palavra havaiana para rápido, porque é um código que faz justamente isso. Ele é um sistema que deixa os usuários editarem e criarem páginas em um site com texto e links de uma maneira muito rápida, e com todo mundo acessando o resultado final. Nesse caso, criaram uma enciclopédia com a qual todo mundo pode contribuir com muito pouco esforço, seja para complementar ou atualizar um artigo, ou mesmo para corrigir um erro de gramática.
A mudança deu tão certo que muita gente passou a contribuir e a Wikipédia não parou de crescer até se tornar um dos sites mais acessados do mundo. Por mais que alguém possa simplesmente apagar ou vandalizar alguns artigos por completo, o histórico de alterações permite restaurar o que foi vandalizado com alguns cliques. Com isso, conseguiram manter um sistema onde é mais fácil contribuir do que destruir. Agora, ao invés de esperar os tais dos especialistas do mundo chegarem a um consenso do que é a Covid, por exemplo, do que a gente sabe sobre o novo coronavírus, depois de meses ou anos do começo da pandemia, que é quando esse povo ia fazer isso, todo mundo pode criar o começo de uma página sobre Covid assim que achar esse assunto interessante ou importante o suficiente. Como o primeiro artigo da Wikipédia em português sobre o novo coronavírus, que foi criado pelo usuário MSN 1210-2001 em 20 de janeiro de 2020, assim que a Organização Mundial de Saúde publicou o primeiro guia de definição de casos do novo coronavírus. E assim que a OMS nomeou a doença como Covid-19, outro usuário renomeou a página da doença respiratória aguda pelo novo vírus para Covid. E aí, de edição em edição, os artigos vão ficando mais completos, enquanto eles se mantêm mais atualizados do que qualquer enciclopédia física sonha em ser. Mais atualizados e, em muitos casos, até mais acurados. Segundo uma comparação de 2005, a Wikipédia tinha uma média de erros como a da Enciclopédia Britânica, que é uma referência. Em um outro estudo de 2014, a taxa de erro dos artigos sobre medicamentos em inglês e alemão foi por 99% próxima da taxa de erro dos livros de farmacologia, o que é quase a mesma taxa. A recomendação dos autores do estudo, a Wikipédia é uma boa fonte de referência para os estudantes da área. Uma coisa parecida foi encontrada com os artigos de anatomia e em várias outras áreas do conhecimento que você encontra agregadas em um artigo da Wiki. E o público que consulta esses artigos vai muito além de alunos de graduação. Conceitos e terminologias que são usados na Wikipédia acabam aparecendo até nos artigos científicos de especialistas de várias áreas, o que indica que os pesquisadores andaram lendo ou pelo menos se inspirando na Wikipédia na hora de escrever os seus resultados em artigos científicos. Inclusive aparece plágio e de tudo um pouco, o que ilustra também o outro ponto da Wikipédia, que é o poder de influência e de informar que ela tem, mesmo que indiretamente. Muita gente se informa por lá, incluindo especialistas, mesmo quando não deixam isso claro na bibliografia. Por exemplo, entre mais de 370 médicos da Áustria, Austrália e Nova Zelândia, um número comparável ou até um pouquinho maior de médicos preferiam ver a Wikipédia do que ler o PubMed, que é o repositório de artigos científicos, quando essas pessoas precisavam se informar sobre uma questão médica. E essa é uma das áreas. Por ser uma página aberta, o conteúdo da Wiki é lido por várias outras páginas, não só pessoas, ou seja, o conteúdo que está por lá tem o potencial de influenciar o mundo. E por isso mesmo, controlar o que se encontra dentro da Wikipédia está cada vez mais importante, ao ponto que vale a pena brigar para controlar a informação de lá. Como o caso da Wikipédia Britânica, onde flagraram editores vendendo privilégios de edição e destaque para favorecer clientes dentro do material da enciclopédia. Não é por acaso que o governo russo ameaçou a Wikipédia de processo para que removessem informação, abre aspas aí, não confiável e informação proibida de artigos em russo sobre a sua ação na Ucrânia, como por exemplo chamar essa guerra de guerra. O governo turco chegou a barrar o acesso à enciclopédia por mais de 2 anos e meio, entre outros países que você também pode descobrir conferindo o artigo na própria Wikipédia. Isso sem falar na interferência indireta, com edições dos artigos. Páginas sobre países com menos estabilidade política ou econômica, por exemplo, costumam ser páginas que têm mais edições e mais marcação de disputa. Quando todo mundo pode editar os artigos, todo mundo pode disputar o que eles contam e tentar emplacar novas narrativas, como as várias alterações do artigo em português sobre a ditadura militar, que tenta mudar a descrição de ditadura para regime militar. Aliás, os artigos com mais conflitos na língua portuguesa são principalmente aqueles relacionados a futebol e política. Pior ainda se é uma mistura dos dois. E uma outra briga comum em português, e um tanto menos polêmica, é que pelo menos no começo da Wikipédia era a língua de cada artigo que era disputada.
Brasileiros e portugueses viviam disputando qual das duas versões do português um artigo teria no ar. A situação foi remediada quando estabeleceram uma divisão. Artigos mais importantes para um país são preferencialmente escritos no português de lá. Então, o Cristiano Ronaldo é descrito como um extremo esquerda, seguindo o português de Portugal, ao invés de ponta esquerda, como no Brasil. Enquanto o Neymar é um atacante no português correto, ao invés de ser um avançado, como seria chamado em Portugal. Já para outros temas que podem ser importantes aqui e lá, prevalece a versão da língua que primeiro colonizou o tema. Essa disputa de edições acontece em questões quentes também, como acontece com aborto ou controle de armas, ou questões polarizadas, como artigos sobre a origem do novo coronavírus. E a Wiki tem várias regras internas para poder resolver esses conflitos, como limitar o número de edições e reversões que editores podem fazer, bloquear a edição de páginas e outros, além de iniciativas de transparência e o registro das alterações que cada usuário faz. E também tem iniciativas externas que monitoram quais são ações feitas e alterações a partir de endereços de internet que são ligados a empresas, corporações ou até órgãos de um governo. Uma coisa é certa, o valor da Wikipédia é enorme. E eu não digo que ele é incalculável, porque já calcularam por vários bilhões de dólares. E esse valor só tende a crescer. Quanto mais horas as pessoas dedicam à Wikipédia, quanto mais acessos, quanto mais a gente compartilha mídia lá dentro, como fotos, vídeos e sons, que ainda são raros por lá, mais a Wikipédia cresce e mais é importante ela fica. As redes neurais já estão sendo treinadas usando essa informação, além de assistentes virtuais como os que a gente já citou. Ou seja, além de nos servir de referência, ela ainda pode vir a ser a referência dos robôs que a gente vai ver no futuro e que podem mandar na gente. A influência da Wikipédia e as disputas por lá só devem crescer. E falando em conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito, se você pensa em entrar na programação e começar a sua jornada sem nunca ter feito isso antes, sem nunca ter escrito nenhum código, deixa eu te apresentar a imersão Dev da Alura, que está de volta em setembro. São 10 aulas gratuitas de programação básica, sem pré-requisitos, para quem nunca programou começar a criar os primeiros códigos, inclusive com desafios práticos. E o melhor de tudo, você ainda tem o apoio de quem dá as aulas na Alura e da comunidade no Discord para poder tirar suas dúvidas e corrigir os exercícios que você estiver fazendo. Se você está pensando em mudar de carreira, se você quer saber se você acompanha bem cursos online ou se a Alura pode ser um bom caminho, inclusive aí aproveitando para interagir com quem vai te ensinar, e inclusive com o intérprete em Libras, aproveita o link na descrição, se inscreve até o dia 2 de setembro, nessa que é a última imersão Dev, faz as aulas sem pagar nada, começando do zero, coloca o seu pé na água, e aí, se você curtir, já está no caminho certo, se não curtir, não perdeu dinheiro com isso. Já se você quer colocar o pé na água para as próximas conversas, aproveita, se inscreve aqui no canal, assina, liga sininho, o que você quiser, assim você recebe os próximos vídeos, os próximos papos. Se você curtir, você já está inscrito, se você não curtir, você não perdeu dinheiro também. Obrigado pela atenção.